Olha só, no dia 11 de outubro, hoje, é celebrado nacionalmente o Dia da Obesidade. Eu não gosto tanto dessa expressão, comemorado, celebrado, porque não é bem isso, né? É um dia de conscientização, para lembrar da importância de se manter um peso adequado e saudável. Na linha conosco está o cirurgião bariátrico Nicolas Cruel, que vai conversar com a gente, portanto, sobre essa data. Doutor, muito boa tarde, seja bem-vindo à Jovem Pan. Boa tarde, Zé Maia. Muito obrigado pelo convite de estar hoje aqui conversando com vocês sobre a obesidade, né? Pois é, olha, doutor, hoje em dia nós temos um discurso muito reproduzido, né? Da pessoa se aceitar com o corpo dela, de cada corpo, cada modelo ser aceito como um padrão de beleza, e até certo ponto isso tem validade. O problema é quando acaba infringindo questões de saúde. Um ponto é, obesidade é uma doença? Então, sim, a obesidade é uma doença, no entanto que hoje a gente tem tá na Codificação Internacional de Doenças, no CID, e ela acaba também ocasionando outras doenças, piorando, né, como hipertensão, diabetes, dores articulares, né, e hoje tem tratamento também. Então, a primeira coisa o paciente ou a pessoa que está obesa tem que entender que ela está doente. E tem o tratamento, como se tivesse uma pressão alta, um diabetes, tem o tratamento para a obesidade, desde, né, mudanças de hábitos alimentares, medicamentos e até a cirurgia. Agora, doutor, também há uma preocupação, né, em relação aos índices no Brasil que acompanham uma média até mundial, né, e vão apresentando um problema sério, comparado, por exemplo, aos hábitos alimentares. É fato que a população brasileira, que sempre foi muito admirada pelos hábitos alimentares, vamos assim dizer, né, balanceada e tal, agora tem se rendido a comidas rápidas, comidas gordurosas, e o índice de obesidade no Brasil tem aumentado. Como é que o senhor acha que esse quadro pode ser restabelecido e melhorado no Brasil? Começa pelas escolas, educação alimentar, como é que o senhor analisa esse processo? Sim, isso é um hábito, né, que a gente tem visto que, com a facilidade, com o sedentarismo, tem aumentado e proporcionado mais a obesidade. Claro que os fast foods influenciam bastante. Se a gente não tiver uma mudança em casa, né, já desde a infância até a vida adulta, a gente vai continuar mantendo esses velhos hábitos e proporcionando mais obesidade. E com isso a gente comprovado, a gente vai ter outras doenças associadas, né? A esses pacientes que hoje estão obesos, começam a desenvolver uma hipertensão, uma diabetes, né? E a tendência é ir piorando. E é muito comum a gente escutar assim, porque eu sou um gordinho saudável. Primeira coisa, não tem, né? Obesidade é uma doença. Então a gente tem que entender isso e partir a partir disso, dessa frase. Com certeza, doutor. Olha, infelizmente nós estamos com uma leve interferência no seu áudio, a gente está ouvindo, acho que o seu consultório, né? De repente, se o senhor pudesse se posicionar um pouco melhor, ou questão, só para a gente também poder passar essa mensagem à nossa audiência, que muitas vezes está no veículo, né? E acaba não conseguindo acompanhar com qualidade o seu áudio. Mas vamos seguir falando sobre esse assunto. Doutor, o senhor já conversou aqui com a gente em outras ocasiões sobre o processo da cirurgia bariátrica, né? Como é uma opção também para pessoas que buscam a redução do peso, evidentemente acompanhado de um tratamento, né? Mas o senhor avalia que qual é a faixa mais perigosa hoje da obesidade? É já na faixa da juventude, de crianças, de pessoas mais idosas ou de pessoas em meia idade? Queria que o senhor comparasse esse fato, porque a obesidade, como o senhor falou, é uma doença, tem que ficar atento em qualquer aspecto, mas qual é a área de risco quando falamos desse tipo de doença? Todas as faixas elas acabam entrando no quadro de periculosidade. Claro que ali na terceira, quarta década de vida, né, é onde a gente encontra mais pacientes obesos associados com piora dessas comorbidades. Então essa faixa etária é a mais perigosa. Hoje, para ter uma ideia, a cirurgia a gente pode indicar em pacientes a partir de 16 anos. Claro que tem que ter todo o acompanhamento, né, em casa, com psicólogo, com pediatra, com nutricionista, para a gente indicar a cirurgia nesses casos. Pois é, doutor, agora sim com o microfone, para encaminhar também, esse é um processo fundamental que é o diagnóstico. Muitas pessoas acreditam que o diagnóstico pode ser feito
em casa e assim aferir se realmente está ou não com esse problema. É importante dizer que o acompanhamento profissional do médico é fundamental para direcionar. Às vezes eu vejo até com uma certa ignorância algumas pessoas falarem, vou fazer uma bariátrica. Não é assim que funciona, não é você chegar no consultório e dizer, vou fazer porque eu quero ficar magro. Se tivesse essa solução mágica, né, a gente não estaria falando da conscientização quanto a um problema sério. Então reforçar, né, doutor, o diagnóstico sempre acompanhado de um profissional. Com certeza. E também uma coisa que a gente tem que entender, justamente isso, que a cirurgia, né, ela não é estética. A gente está fazendo algo para melhorar uma doença. Então, tu não vai se submeter a uma cirurgia simplesmente porque tu quer ir a um evento, uma festa ou para um casamento. É porque você está doente, você tem indicação e já passou por tentativas de emagrecimento e obteve falha nesses tratamentos. Aí sim tem indicação para fazer a cirurgia. Doutor, muito obrigado pela gentileza da entrevista. É sempre um prazer recebê-lo aqui no nosso programa para a gente explicar essas questões básicas, né, de saúde, de serviço também à população. Lembrando hoje, dia 11 de outubro, que é o Dia Nacional de Conscientização da Obesidade. Doutor, tenha uma boa tarde. Uma boa tarde, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Até uma próxima.